meditar hoje no Evangelho de João, capítulo 14, a partir do versículo 6. E Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade e também a vida. Ninguém chega ao Pai sem mim. Se vocês me conhecessem de fato, conheceriam o Pai também. De agora em diante vocês o conhecem, porque já ouviram. Interessante a gente perceber a autoridade que Jesus fala isso, e ele não diz caminhos, ele é específico, né? Mas isso, antes de a gente falar um pouco disso em alguns minutos, eu quero pensar algumas coisas com vocês. Teve um teólogo francês na época da Segunda Guerra, líder da resistência, chamado Jacques Ellul, e ele fez uma distinção interessante sobre fé e crença. Crença é uma afirmação racional que descreve a realidade, o mundo que nos cerca descrito em palavras, o conjunto de doutrinas que adotamos para organizar a realidade que a gente vive, enfim, a maneira como a gente enxerga o mundo, a vida e como devemos nos comportar de modo que a nossa existência tenha sentido, significado e direção. Então existem crenças filosóficas, ideológicas, científicas e principalmente religiosas. A crença diz respeito ao que nós acreditamos, que o homem é medida de todas as coisas, que o capitalismo é o melhor modelo econômico, que a Terra gira em torno do Sol, que Jesus Cristo é Deus, por exemplo. As religiões são baseadas em crenças. Os muçulmanos acreditam, por exemplo, que a revelação divina de Deus foi dada a Maomé. Os judeus acreditam na lei de Moisés. Os budistas acreditam que todo ser humano pode atingir a iluminação e se tornar um Buda. Dentro de cada sistema religioso, existem também divisões em razões de crenças diferentes. Por exemplo, os cristãos chamados arminianos, eles dizem em geral que é possível perder a salvação. E os cristãos de tradição calvinista, por exemplo, eles acreditam que uma vez salvo, sempre salvo. E se alguém não foi para o céu é porque nunca foi salvo. Então, quando Jesus diz que eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele estabelece uma nova relação, uma nova dimensão de relação com a verdade. A partir dessa declaração de Jesus, a gente percebe que a verdade não é mais uma questão de crença, pois já não se trata de explicar e descrever a realidade de maneira racional, mas se relacionar com uma pessoa, o próprio Jesus. Então, é isso. Jesus é o caminho e ninguém vai a Deus, ninguém vê ao Criador, senão por Jesus Cristo, que é a nossa porta de acesso, a nossa ponte, que veio permitir novamente o acesso entre o Criador e a sua criação. Então, minha oração é que a gente sempre tenha isso em mente, que a gente, com a nossa boca, confesse que Jesus Cristo é o nosso Senhor, é o caminho e eu também não vou ao Pai senão por Ele. E eu convido você também a ter certeza disso na sua vida e fazer essa oração. Essa então é a nossa oração, o nosso convite.